Bom dia a todos! O Portal da Pedagogia hoje vem falar sobre uma observação educacional realizada em Óbidos no âmbito da crise sanitária em que estamos vivenciando. Quais os impactos que a sociedade obidense vem sofrendo em relação ao período da pandemia? Como a escola, a família, vem trabalhando a questão das aulas remotas e não presencial? Foram aplicados questionários online para a realização de entrevistas com gestores, coordenadores, pais e alunos. Dentre as escolas que nos deram retorno na zona urbana estão Escola de Ensino Fundamental Menor, José Veríssimo, Valente do Couto, José Torte, Dom Floriano Louvenal e Inglês de Souza. E Ensino Fundamental Maior, Escola São Francisco, Felipe Patrone e Doutor Raimundo Chaves. Tivemos também a participação da escola professora Maria Zíbia Andrade Vieira, que atende crianças da educação infantil, ensino fundamental menor e ensino fundamental maior. Mas para darmos início à nossa pesquisa, vamos chamar Glória Lúcia, que irá falar sobre a pesquisa realizada com gestores e coordenadores pedagógicos. Do público-alvo pesquisado, 50% são coordenadores pedagógicos e 50% gestor escolar. Desses profissionais, 20% trabalham na Escola José Veríssimo, 30% Escola Dr. Raimundo Chaves, 10% Escola José Torte, 10% Escola Professora Zíbia Andrade Vieira, 10% Escola Inglês de Souza e 20% não se identificaram. 30% desses profissionais possuem graduação e 70% especialização. 10% desses profissionais têm formação na área de ciências humanas, 50% pedagogia, 10% pedagogia e letras, 10% letras, filosofias, história e geografia e 20% não se identificou. O tempo de atuação desses profissionais na gestão ou na coordenação escolar varia entre 50% pelo menos 1 ano, 10% de 2 a 5 anos, 20% de 6 a 10 anos, 10% de 10 a 15 anos e 10% de 16 a 20 anos. O número de turmas atendido por esses profissionais, 20% de 1 a 10 turmas, 50% de 11 a 20 turmas, 30% de 31 a 40 turmas. O número aproximado de alunos que essas escolas atendem, 20% de 1 a 100 alunos, 50% de 101 a 500 alunos, 30% de 1.001 a 500 alunos. 60% dessas escolas possuem acesso à internet paga pelo poder público, 30% não e 10% não responderam. Outros questionamentos direcionados a esses profissionais foram os seguintes. Considerando a experiência de trabalho no ano letivo de 2020, que foi atípica, como a escola tem trabalhado o processo do planejamento das atividades no ano letivo de 2021? As mais frequentes foram as seguintes. A escola elaborou, juntamente com os professores, um diagnóstico do processo ensino-aprendizagem, tem traçado estratégias pedagógicas e metodológicas de acordo com as aulas não presenciais, evidenciando os pontos positivos do ano anterior. Importante aqui destacar que a escola da zona rural informou que segue a orientação da CEMED e no momento encontra-se em fechamento do ano letivo de 2020. Como têm sido desenvolvidas as atividades junto à comunidade escolar? As respostas foram em regimento de parceria, buscando manter boa comunicação e usando a tecnologia da informação. Como tem se dado a relação família-escola nesse período de pandemia? As respostas mais frequentes foram uma parceria ativa com apoio, compreensão e participativa nas atividades remotas. Como tem sido percebida e trabalhada com a comunidade escolar as normas emanadas pelos órgãos de saúde em relação à pandemia e a retomada dos trabalhos escolares presenciais? As mais recorrentes foram seguindo todas as instruções sanitárias. As orientações de prevenção do nosso ambiente escolar foram organizadas seguindo os decretos. No momento, ainda é incerto falar em aula presencial. A escola segue as normas dos agentes de saúde. Se tem sido utilizado apenas material impresso, de que forma tem se dado o planejamento da entrega e recebimento desse material? As respostas mais frequentes foram: fazemos uso do livro didático e material impresso, com cronograma de entrega e devolutiva, agendadas respeitando as orientações sanitárias. Como podemos perceber,
com a fala da nossa pesquisadora, que a escola tem se preocupado com a forma de ensino que está sendo repassado para esses alunos. E para confirmar o que nós estamos dizendo, estamos aí com uma pessoa muito especial, coordenadora de uma escola, para conversar conosco. O planejamento, ele deve ser em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer época, uma das ações primordiais de uma escola, de uma instituição de ensino. Enquanto vivemos essa era pandêmica, nós precisamos arranjar, encontrar meios de planejarmos. E planejar em tempos de pandemia não é fácil, porque se numa situação normal você precisa considerar todas as particularidades, todas as individualidades e nesse contexto muito mais. Então, nós planejamos, tentamos ter um olhar muito mais sensível a todas essas situações. Existem as particularidades da escola enquanto instituição, existem as particularidades que dizem respeito ao professor, à sua profissão, a forma como ele desempenha a sua função nessa forma de dar aula, a forma não presencial. Existem também as particularidades do aluno e da sua família que está lá na casa, com as suas adversidades, e a gente sabe que não são poucas. Então, por isso, o planejamento ele é mais humanizado para considerar, para ser mais sensível a todas essas particularidades, a todas essas situações. E nós, enquanto Escola Inglês de Souza, nós tivemos esse cuidado, porque a experiência do ano passado, ela nos fez aprender muitas coisas, descobrir também. Então, acreditamos que a sensibilidade com as famílias e com os alunos foi um dos pontos principais, foi uma das maiores aprendizagens que nós tivemos no ano passado. E para este ano de 2021, nós já planejamos com mais pé no chão, porque já tínhamos tido a experiência do ano passado, de março a dezembro. Então, esse aprendizado que nós tivemos nos deu bases para que pudéssemos planejar melhor, para que pudéssemos fazer um planejamento realmente voltado para essa situação ou para essas situações. Os alunos e as famílias e nós, enquanto escola, todos nós formamos aquilo que nós chamamos de comunidade escolar. Tem a comunidade intraescolar e a comunidade extraescolar. Essa que está lá fora, essa que convive lá fora. Então, para essa que convive lá fora, que vive lá fora, né? Externamente ao nosso espaço escolar, vamos dizer assim, é para ela que a escola existe, é em função dela que a escola existe. Então, é para ela que a nossa atenção deve estar voltada, é para ela que deve estar o nosso olhar mais cuidadoso. As atividades que nós estamos realizando nesse período de pandemia, enviando, vamos dizer assim, para essa comunidade escolar que está lá fora e que nós precisamos chegar até ela, nós precisamos atingir essa comunidade escolar e, de preferência, de forma virtual, por conta de toda a segurança que nós precisamos. Nós buscamos meios. A ideia inicial seria mesmo a questão virtual 100%. 100% online, né, como a gente fala. Enfim, não foi possível, exatamente por conta dessas particularidades que existem nas famílias, dentro do contexto familiar. Voltamos atrás, beleza, não deu certo, vamos buscar outras formas. Então, nós buscamos outras formas, outros meios de chegar até essa comunidade, até esses atores que são super importantes, mas que estão lá fora. Então, nós buscamos o material impresso, né, que são as atividades impressas,
que estão de acordo com o planejamento. E o livro didático também é um recurso essencial, ele é importantíssimo nesse processo, porque já está alinhado ao nosso documento curricular. E nós também buscamos os meios virtuais. Não são todas as famílias que conseguem, que têm esse acesso, não são. Mas algumas famílias sim, eles têm esse recurso. Então nós buscamos também. E são muitas as formas, são várias, que a gente utiliza para chegar até esse aluno, até essa família. São as atividades impressas, que a gente chama. Entre elas eu considero o livro didático, mas nós também utilizamos os vídeos, as imagens, os slides, as mensagens, os áudios. Então, são formas que a gente encontra, né? A Escola Inglês de Souza não é somente ela que trabalha assim, todas as escolas buscam também essas formas de chegar até esse aluno, de chegar até essa família. É nosso dever, né? É nosso papel enquanto instituição. As atividades impressas e os livros também, a escola prepara todo um cronograma, cuidadosamente, seguindo todos os decretos e as portarias, para que essas famílias compareçam na escola no dia marcado, para receberem esse material impresso. Ele é entregue por bimestre às famílias. Então, as orientações necessárias, o professor passa pelo grupo do WhatsApp, que é formado dessa turma, né? Cada turma tem seu grupo de WhatsApp para facilitar essa comunicação. A família vai na escola, recebe esse material no dia marcado, espera a orientação pelo grupo, e a criança vai executando essas atividades em casa, com a mediação da família. E nesse período pandêmico, a família ela passa a ter essa função de mediar, né? Ou seja, ela fica entre o professor, né, a escola, e a criança. E nós orientamos muito claramente que a família não deve fazer para a criança, ela deve apenas incentivar, estimular, de acordo com a orientação recebida do professor. Então, isso é muito importante, porque já aconteceram casos da família fazer para a criança, né, em um tempo recorde, e até esse tempo é estipulado pelo professor, para que a criança possa realmente entender o que ele está fazendo, para que aquela atividade possa ter um significado para a criança, não fazer por fazer. Então, todas essas orientações são passadas pelo grupo. Tá bom? Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Nós não conseguimos atingir 100% em 2020. Provavelmente não vamos atingir 100% dos alunos no quesito aprendizado agora em 2021. Mas nós estamos tentando, é nosso dever enquanto escola, enquanto instituição. Não vamos desistir, estamos buscando cada criança, por onde esta família está, para que ela possa se reaproximar da escola, para que esse contato possa permanecer e para que esse processo de ensino, que é a parte da escola, e de aprendizado, que é a parte do aluno, possam estar juntas, caminhar juntas, para que aconteça este tão sonhado aprendizado de qualidade que a gente sonha, que a gente espera, que a gente fala tanto, que a gente precisa. Muito obrigada, dona Isabel. E para continuarmos, iremos chamar a nossa pesquisadora que vem aí relatar um pouco sobre como os professores estão desenvolvendo suas atividades neste período de pandemia e de que forma a legislação tem contribuído para a sua atuação. E para falar conosco, eu chamo a Gisele. Quanto às entrevistas direcionadas aos docentes do ensino fundamental, por meio de formulários Google, conseguimos alcançar um total de 14 docentes de ambientes escolares diferentes. Neste formulário continha 12 perguntas, as quais iremos especificar agora. Primeiramente, pergunta-se sobre a formação desse profissional. Neste temos dos 14 entrevistados, 9 com especialização, 4 com graduação e 1 com mestrado. A segunda pergunta direciona a saber em qual modalidade esse profissional atua. Constatamos que esse público se divide em 50% em anos iniciais do 1º ao 4º ano e 50% também nos anos finais do 5º ao 9º ano do ensino fundamental.
Na terceira pergunta, vemos o tempo que cada profissional tem de atuação nesta modalidade, sendo 2 que atuam entre 1 a 5 anos, representando 14,3% do gráfico, 3 entre 6 e 10 anos, representando 21,4% do gráfico, 2 de 11 a 15 anos, representando outra parte com 14,3% do gráfico em amarelo, 5 de 16 a 20 anos, representando na cor salmão do gráfico 35,7%, e 2 profissionais que atuam com mais de 21 anos nesta modalidade, na parte do gráfico destacado em laranja, mais 14,3%. Por conseguinte, pergunta-se como ele, o docente, avalia sua experiência no ano letivo de 2020, que foi um ano que iniciou de forma presencial e logo nos primeiros meses houve a necessidade de um replanejamento das atividades por conta da pandemia. Estes responderam, em sua maioria, ser surreal, difícil e desafiador. Tiveram inúmeras dificuldades com a necessidade de planejamento, readaptação, principalmente pela mudança de modo de ensino que passou a ser de maneira virtual. E como toda situação costuma ter dois lados como a moeda, também pode-se observar a partir de uma perspectiva positiva alguns pontos com essa realidade, como destacado, o entrevistado responde. Foi um ano desafiador para todo profissional e trabalhador da educação. Tivemos que nos readequar a novos mecanismos de ensino. O sistema de aula não presencial, em meu modo de ver, diminui a qualidade da aprendizagem. No entanto, por outro lado, pode estimular a busca da autonomia pelo conhecimento, tanto por parte do aluno como do professor, no intuito de melhorar o processo de aprendizagem de modo virtual. Em seguida, perguntamos como tem sido este recomeço de ano letivo e como foi realizado o planejamento das atividades. Destacamos uma resposta. O ano letivo já se iniciou com o estudo não presencial. As atividades foram planejadas para atender os alunos por bimestre. Como muitos de nossos alunos não têm acesso à internet, foi preciso organizar cadernos de estudo. Os que têm acesso, além dos cadernos de estudos, também têm acesso às videoaulas. Além dessa, também observamos que para a efetivação das atividades deste ano, usaram as experiências com o ano anterior para melhor planejamento, seguindo as orientações de higiene e segurança necessárias com o momento, e por essa razão parece estar se desenvolvendo melhor no ano letivo. Contudo, também contam que continua inexistente a oferta de mecanismos de formação para a melhoria desse novo modelo educacional. Diante dessa realidade, perguntamos se utilizam alguma plataforma tecnológica na sua prática docente neste período de pandemia e quais seriam. A resposta, em sua maioria, foi positiva e os apps mais citados foram WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Meet, Google Sala de Aula, Google Forms, Kahoot e Zoom. Por outro lado, temos os alunos que vivem sem acesso a um celular, internet e sem conexão com qualquer meio tecnológico. Para isso, destacamos a seguinte resposta: não convém com a realidade de nossos discentes. Seguindo, perguntamos se a resposta anterior for positiva, como avalia o desempenho dos estudantes no uso destas plataformas e como tem se dado o retorno das atividades. Destacamos a seguinte resposta: a avaliação de desempenho depende de variáveis. O aluno que possui internet consegue acompanhar as aulas nos grupos de WhatsApp e também as que acontecem ao vivo no Google Meet. Isso ocorre mais pelo turno da manhã. No entanto, aqueles que não possuem internet, a sua avaliação é regular e, neste caso, o professor tende a usar ligações telefônicas para tirar as dúvidas e explicar algum assunto. Em suma, os professores também afirmam que o resultado de desempenho de seus alunos tem sido frustrante, pois apenas 40% deles possuem o acesso a esses meios tecnológicos. Destes, pouquíssimos fazem interação em sala virtual, poucos conseguem manipular essas tecnologias com facilidade. Assim, a maioria não consegue acompanhar de forma efetiva as aulas. Em seguida, vemos se estes profissionais participaram de alguma forma de algum curso sobre o uso de plataformas digitais aplicadas à educação. Nesta, observamos o gráfico de torta representada em azul. 42,9% destes profissionais afirmaram que sim. Por outra parte, temos 57,1% que não tiveram nenhum tipo de preparo para esse momento atípico de aulas não presenciais frente à pandemia. Tiveram que, por conta própria, aos trancos e barrancos, aprenderam nem tanto sobre essas tecnologias. Também perguntamos sobre o desenvolvimento das atividades e, como vemos no gráfico, 71,4% têm sido impressas, em que o aluno se dirige até a escola para recebê-las e devolvê-las na data e hora marcada, e 28,6%
tem sido de forma virtual, através das plataformas citadas. Com isso, pergunta-se também como tem sido neste contexto a relação professor-aluno. Constatamos que, de acordo com as respostas apuradas e de acordo com o momento atual, essa relação tem sido satisfatória, porém muito distante, como destaca um professor. Temos pouco contato com eles, mesmo os que têm acesso à internet, ainda assim é muito limitado. Outro também destaca um modo diferente de relação, pois se por um lado as tecnologias aproximam os professores e alunos de modo virtual, por outro lado também os distancia de modo real, e isso de certa forma prejudica a qualidade da aprendizagem. Em seguida, perguntamos aos entrevistados como têm acompanhado as legislações sobre a educação neste tempo de pandemia e de que forma esse assunto tem entrado nas rodas de debate com os demais profissionais ou não tem ocorrido debate sobre o tema. Aproximadamente a metade dos entrevistados diz não ter esses tipos de discussões em nenhum de seus meios sociais e profissionais. Por outro lado, o restante afirma debater o tema frequentemente, tanto por conta própria, quanto nos momentos necessários em suas reuniões pedagógicas. Dentre estes, destacamos: lamentável o posicionamento de nossos representantes. É revoltante o tratamento dado ao descaso com algo tão importante e necessário. Outro também enfatiza: noto que também estão confusas, pois uns especialistas são a favor que os alunos voltem às aulas presenciais, outros de forma híbrida e outros que não é o momento, pois as escolas não oferecem estrutura para tal. Por fim, direcionamos a última pergunta sendo: como você considera as definições sobre a política educacional dentro deste contexto e como elas têm impactado na sua atuação? Destacamos alguns relatos que falam por si só nessa questão. Os professores relatam: não vejo tomadas de decisões efetivas, principalmente para ajudar na efetivação do ensino. Péssimas, estamos sem o apoio devido para exercer o nosso trabalho com o mínimo de investimento necessário. Como já pirei e tive que contratar psicóloga e fonoaudióloga por não estar preparada para esse momento que pensávamos ser passageiro, assim como os alunos e seus familiares também não estavam preparados, penso que cada Secretaria de Educação de seu município e escola, que varia muito, devem atuar de acordo com a sua realidade, melhor do que alguém lá de cima vir ditar ordens sem conhecer a realidade de outrem. Considero ineficientes ou mesmo inexistentes. Vemos política de propaganda televisiva, mas nada pontual e concreto no sentido de formação para os profissionais, investimento financeiro para aquisição de equipamentos tecnológicos para assistir profissionais e alunos. O que temos de fato é o descaso do governo federal para com a educação, dado o veto da medida provisória da conectividade e o corte de recursos financeiros para a educação. Aí a gente percebe o quanto os professores estão sendo fundamentais na formação dos nossos alunos, não é mesmo? Agora vamos chamar uma professora para contribuir conosco a realidade que ela vivencia todos os dias. Sobre como tenho acompanhado a legislação sobre educação nesse tempo de pandemia. Eu não tenho acompanhado, tá? E pelo não ter entrado nas nossas rodas de conversa na escola, pelo menos na escola em que eu trabalho, isso não está acontecendo. Nós estamos numa correria louca para preparar um material apostilado para os alunos ditos normais, para os alunos especiais. Então, é uma série de materiais que a gente tem preparado, porque não temos livro didático para todo mundo que possa nos dar o suporte. E além disso, temos as orientações que são feitas por telefone. Então, praticamente não nos sobra um minuto para discutir legislação da educação. O que é lamentável, mas essa é a realidade. Muito obrigada, professora Crisluane, e vamos dar continuidade ao nosso programa. Agora vamos ver a visão dos pais, os responsáveis dos nossos alunos em relação a esse período em que estamos vivenciando na educação. E para isso, vamos chamar as nossas colegas pesquisadoras Alzira e, posteriormente, Érica, para falar conosco a respeito dessa pesquisa realizada com os pais. A pesquisa realizada teve como público-alvo os pais dos alunos que estudam no ensino fundamental com a temática do ensino remoto diante do período que estamos vivendo. Neste primeiro gráfico, que tem a pergunta em qual modalidade de ensino seu filho está inserido, podemos observar que os anos iniciais estão em maior porcentagem
aparecendo com 61,8% e posteriormente aparece os anos finais com 38,2%, representado com a cor verde. Outro ponto abordado foi referente à escolaridade dos pais, com a pergunta: até que série ou ano você estudou? Ilustrado no segundo gráfico, e podemos observar que a maioria do público-alvo possui o ensino médio completo, representado por 64,7%. Mais abaixo aparece o ensino superior completo, com a cor laranja, tendo 14,7%. O ensino fundamental, antiga primeira a oitava série, com 8,8%. E, por fim, o ensino superior incompleto e o ensino médio incompleto aparecem com a porcentagem de 5,9%. Com isso, podemos dizer que os pais possuem um nível de escolaridade bem elevado. Outra pergunta que fez parte do nosso questionário foi: qual a sua avaliação sobre a aprendizagem do seu filho neste período de pandemia? Pelo que percebemos no gráfico, a aprendizagem moderada está com uma porcentagem elevada de 67,6%, seguido de 26,5%, que representa que os pais estão insatisfeitos com a aprendizagem dos seus filhos. E, por fim, uma pequena quantidade de pais estão totalmente insatisfeitos com a aprendizagem, totalizando 5,9%. Dos participantes que fizeram parte da entrevista, antes da pandemia, 67,65% participavam frequentemente na vida escolar dos seus filhos, enquanto que 20,59% participavam razoavelmente e outros 11% só participavam quando eram solicitados pela gestão escolar. Por fim, o gráfico no que diz respeito à pergunta: durante a pandemia, qual a participação na vida escolar do seu filho? Podemos ver em maior porcentagem, com 58,8%, auxilia os filhos pessoalmente. Em segundo lugar, vem com 35%, os pais ajudam seus filhos com a ajuda de terceiros. E, por fim, uma pequena quantidade de pais deixam seus filhos se dedicando sozinho aos estudos. Bom dia, Idaiane. Bom dia a todos. Nessa pesquisa realizada com os pais, também foram feitas as seguintes perguntas. Ao ajudar seu filho ou filha nas atividades, você sente alguma dificuldade? Se a resposta anterior for positiva, qual a sua dificuldade? Para você, as atividades que estão sendo repassadas através das aulas não presenciais estão de fácil compreensão? Entre escolher o ensino remoto ou a paralisação do ano letivo e só voltar quando houvesse o total controle da pandemia atual, o que você escolheria? E a última pergunta: você teria alguma sugestão para melhorar o processo educativo nesse período de pandemia? De 34 pais, 19 responderam que sim para a pergunta se sentem alguma dificuldade e 15 responderam que não, totalizando assim 55,9% para sim e 44,1% para não. E as maiores dificuldades encontradas, colocadas pelos mesmos, são que os conteúdos muitas vezes ficam mal explicados e de difícil resolução, e que também, devido a esses pais estarem há algum tempo sem estudar, algumas disciplinas se tornam difíceis de entender. Porém, 25 dos pais responderam que as atividades estão de fácil compreensão, 6 responderam que as atividades não estão de fácil compreensão e 3 responderam que as atividades estão complexas demais. Colocando no gráfico, vimos que para 73,5% dos entrevistados, as atividades estão fáceis de compreender.
para 17,6% não estão fáceis e apenas para 8,8% estão complexas demais. Ou seja, 88,2% dos totais entrevistados escolheram o ensino remoto e apenas 11,8% a paralisação. Sendo assim, concluímos que para a grande maioria o ensino remoto e as aulas não presenciais continuam sendo a melhor opção. E por fim, ao perguntados se teriam alguma sugestão para melhorar o processo educativo nesse período de pandemia, os pais sugeriram proposta como a realização de reuniões remotas de pais com os professores para discutir as dificuldades dos alunos e a realização de aula presencial pelo menos uma vez por semana. Também surgiram respostas como o desejo de volta às aulas presenciais e também a sugestão de que os professores possam fazer lives com os alunos. Isso mesmo, meninas. E os pais estão nos acompanhando agora. Vamos ver o que eles falam sobre isso? Que é regular, não é boa, porque deixa tudo muito a desejar para as crianças, né? Não é a mesma coisa como se fosse uma aula presencial, que teria também a interação de outros alunos. E também devido à internet, que às vezes cai, tudo isso ajuda para que não fique bom como era para ser. Mas a gente tenta ajudar na medida do possível, para que tudo ocorra bem e que as crianças também não fiquem, né, em casa sem fazer essas atividades. A avaliação da aprendizagem do meu filho nesse período de pandemia reduziu consideravelmente em relação ao que ele aprendia no ano letivo, em relação também à questão das metodologias. O pai tem que acompanhar as metodologias que são repassadas pelo professor. Então, o professor ele precisa ter uma didática no vídeo, ele precisa ter uma didática ao repassar o conteúdo, até para que os pais compreendam a melhor forma de repassar também para os seus filhos. E para pais que trabalham manhã e tarde, torna-se um pouco complicado repassar o conteúdo para o filho no período da noite. Então, a maior dificuldade tem sido acompanhar as atividades da criança e participar. Então, está sendo uma nova experiência, quanto para eles como para mim como mãe, né? Não está sendo fácil, mas a gente faz de tudo para ajudar. No momento que eu posso, eu ajudo eles. Não é uma aula como na escola, eles não vão aprender muito, porque é difícil, se já na sala de aula já não aprende, né? Imagina em casa, mas eu acho assim. Mas a gente vai estar fazendo o que pode para ajudar eles. E não podemos deixar os alunos de fora dessa pesquisa. E para isso vamos falar com a Alice, que nos traz mais informações. Isso aí, Daiane. Nós conseguimos fazer a pesquisa com 24 alunos do ensino fundamental, menor e maior, sendo que 58,3% está nos últimos 3 anos do ensino fundamental, maior, ou seja, 7º, 8º e 9º ano. Destes 24 alunos, 87,5% têm acesso à internet e a grande maioria, 79,2%, avalia a relação professor-aluno como amigável. Quanto aos aplicativos utilizados pelos alunos, 75% faz uso do WhatsApp e a maioria esmagadora de 91,67% utiliza o celular para o acompanhamento das aulas. Quando perguntado se as aulas não presenciais são eficazes, 62,5% respondeu que sim, mas que poderia melhorar algumas situações. Questionou-se ainda se houve minicursos para auxiliar os alunos com o uso das plataformas de ensino, onde 13 responderam que não e 11 alunos responderam que sim. Perguntamos ainda
se os mesmos consideravam adequadas as atividades das aulas não presenciais, e a porcentagem de 70,8% respondeu que mais ou menos, levando em consideração que 66,7% respondeu que se desconcentra facilmente estudando em casa e que 45,8% consideram materiais oferecidos para aprender em casa mais ou menos. Contudo, ao se autoavaliarem, dos 24 alunos que participaram da pesquisa, 11 avalia sua aprendizagem regular, 5 como bom, 3 ótimo, 1 ruim e 2 péssimos. No entanto, ao se avaliarem durante a pandemia, 11 se avaliaram como bom, 10 como regular, 2 ruins e somente 1 se avaliou com desempenho na pandemia como excelente. Quando perguntamos entre paralisação do ano letivo e ensino não presencial, 59,1% prefere o ensino não presencial. Dos 24 alunos que participaram da pesquisa, 54,17% estuda na Escola São Francisco, sendo um total de 12 alunos da escola. O restante está dividido entre outras escolas do município. Darem a opinião sobre o que o governo poderia melhorar para facilitar o ensino não presencial. E dentre os 24 alunos, alguns afirmaram não saber, e os que responderam, em sua grande maioria, o governo poderia mandar vacina para todos. Assim, poderíamos voltar para a escola tomando todos os cuidados. Poderia ainda providenciar acesso grátis à internet e celular, pois algumas famílias não têm. Exatamente, Alice. E nada melhor do que eles mesmos para nos dizerem o que realmente estão sentindo neste processo de ensino e aprendizagem. Minha maior dificuldade é se desconcentrar fácil. E também, em relação às aulas não presenciais, está em manter a concentração, que é o mais difícil. Na minha opinião, os materiais oferecidos nas aulas não presenciais não são suficientes para aprender. A conversa está muito boa, mas estamos finalizando agora o nosso programa. Vamos agradecer aí as pessoas que participaram conosco, as pesquisadoras, que nos trouxeram aí muitas informações pertinentes à situação em que estamos vivenciando hoje no processo de ensino e aprendizagem dos alunos no período da pandemia. Muito obrigado ao nosso orientador, professor João Neto, que nos deu a belíssima missão de fazer uma coleta de dados sobre o ensino não presencial no município de Óbidos, no ensino fundamental maior e fundamental menor. Estamos ficando por aqui. Até a próxima.